O sol de verão brilhava sobre St. Mary Mead, iluminando os gramados perfeitamente aparados e as mesas cobertas de toalhas brancas, preparadas para o aguardado chá da comunidade. O jardim do vigário estava cheio de convidados animados, vestidos em cores leves, sorrindo entre xícaras de porcelana e fatias de bolo de esponja. Aquele encontro anual era um dos mais comentados da vila, ocasião em que todos se reuniam para celebrar a estação e, ao mesmo tempo, observar discretamente a vida alheia. Miss Marple, sentada à sombra de uma árvore frondosa, tricotava calmamente, suas agulhas tilintando em ritmo constante. Aos olhos de qualquer um, era apenas uma senhora idosa entretida em sua costura. Mas quem a conhecia bem sabia que, por trás dos gestos serenos, sua atenção registrava cada detalhe, cada expressão e cada gesto suspeito. Ela era paciente, discreta e dotada de uma mente que não se deixava enganar pelas aparências. Entre os presentes, uma figura atraía olhares e comentários. Violet Hardwick, a florista da vila. Reconhecida pela eficiência e perfeição em seus arranjos, ela havia decorado casamentos, funerais e eventos locais por décadas. Mas, nas últimas semanas, seu comportamento despertara inquietação. Comentava-se em voz baixa que Violet havia sido vista numa funerária em Hampstead, organizando com minúcia seu próprio funeral. A notícia espalhou-se rapidamente, provocando espanto e murmúrios entre vizinhos que, agora, cochichavam sobre seu estado de espírito. "Ela parece diferente", comentou discretamente Dolly Barnett, aproximando-se de Miss Marple com um ar preocupado. "Tem agido de modo estranho, como se estivesse sempre à espera de algo terrível." Miss Marple ergueu os olhos por um instante, mas manteve o tom brando. Violet sempre foi prática. Mas planejar a própria despedida, isso me parece sinal de que algo mais está acontecendo. Enquanto falavam, Violet surgia próxima à mesa de refrescos. Seu cabelo, habitualmente impecável, estava desalinhado. O vestido florido, antissímbolo de elegância simples, parecia amarrotado, como se tivesse sido tirado às pressas do armário. Seus olhos se moviam inquietos, vasculhando o jardim com ansiedade mal disfarçada. Ao segurar a xícara de chá, suas mãos tremiam. Era evidente que algo a atormentava. O ambiente festivo foi interrompido de forma abrupta quando o inspetor Reed, acompanhado pelo vigário local, surgiu entre os convidados. O policial, homem alto e magro de expressão cansada, ergueu a voz para anunciar que ninguém deveria deixar o local até segunda ordem. O motivo: havia uma denúncia de crime. O murmúrio de choque se espalhou como vento cortante. Xícaras caíram, vozes se entrelaçaram em sustos, e até a pequena orquestra improvisada silenciou com um acorde dissonante. Nesse instante, Violet fez algo inesperado. Colocou a xícara sobre a mesa com exagerada delicadeza e, erguendo a voz, declarou com ironia: "Ora, que coincidência! Afinal, já arrumei meu próprio funeral. Só faltava o corpo." Em seguida, riu alto, um som áspero que destoava completamente da ocasião. Antes que alguém pudesse reagir, seu corpo cambaleou. Ela caiu diante dos presentes, contorcendo-se brevemente até permanecer imóvel. O médico da vila correu para examiná-la, mas pouco depois anunciou em voz grave: "Está morta." O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Apenas o bater distante das asas dos pássaros parecia preencher o ar carregado. Miss Marple, ainda com as agulhas em mãos, suspirou discretamente. Ela não se deixava abalar pela comoção geral.
Já vira muitas situações em que a morte surgia em meio à aparente tranquilidade e sabia que aquelas circunstâncias escondiam algo mais profundo. Aos olhos dos demais, tudo parecia um súbito colapso ou um destino selado pela própria Violet. Mas Miss Marple não aceitava explicações fáceis. Havia detalhes demais que não se encaixavam. O nervosismo da florista nos dias anteriores, suas perguntas sobre procedimentos legais, o planejamento incomum de sua própria cerimônia. Para uma mente treinada a observar, aquilo não era coincidência. Enquanto o inspetor Reed assumia o controle da situação, pedindo depoimentos e tentando acalmar os moradores em pânico, Miss Marple observava cada reação. Reparou em como Gerald Hardwick, sobrinho da vítima, segurava o braço da esposa Clara com força excessiva, como se quisesse transmitir calma, mas sua própria expressão era de preocupação profunda. Notou também a frieza de Cecilia Fordham, vizinha de Violet, que continuava a comer tranquilamente, embora suas mãos tremessem levemente ao erguer a xícara. Cada gesto, cada olhar, compunha um quebra-cabeça silencioso. Que coisa terrível, murmurou Dolly, tentando controlar a respiração. Violet parecia tão sólida. Quem poderia imaginar? Miss Marple recolheu o tricô na bolsa, ajeitando-o como quem encerra um capítulo. Seus olhos claros percorreram o gramado, avaliando rostos chocados, expressões culpadas e silêncios mais reveladores que palavras. Para ela, não havia dúvida. Aquela morte não fora obra do acaso, nem de um impulso repentino. Violet sabia demais, e alguém havia decidido que sua voz não deveria continuar ecoando. O jardim, antes cenário de festa, transformara-se em palco de mistério. A sombra da tragédia pairava sobre todos, e no centro da cena estava Miss Marple, discreta, mas atenta, pronta para decifrar mais um enigma que se insinuava por entre sussurros e segredos. A investigação estava apenas começando. O jardim do vigário estava irreconhecível. Onde antes se ouviam risos, agora reinava o silêncio cortado por cochichos nervosos. A morte de Violet Hardwick transformara a festa em um cenário de suspeitas. Os convidados se agrupavam em pequenos círculos, comentando em voz baixa, cada um tentando se distanciar do ocorrido, como se a simples proximidade com a vítima pudesse torná-los cúmplices. O inspetor Reed, consciente da tensão, começou a separar as pessoas para interrogatórios. Seu jeito áspero e impaciente contrastava com a serenidade de Miss Marple, que permanecia observando. Ela sabia que, em momentos como aquele, a fachada das pessoas tendia a se quebrar, revelando muito mais do que gostariam. Clara, a sobrinha de Violet, chorava em silêncio. Seu marido, Gerald, de postura rígida, segurava-a pelo braço, mas sua expressão não era apenas de dor. Miss Marple reparou que, sempre que alguém mencionava o nome de Violet em tom de escândalo, Gerald desviava o olhar, como se temesse ser observado. A pobre Violet sempre foi equilibrada, disse Cecilia Fordham, a vizinha, num tom quase frio. Mas ultimamente andava estranha. Miss Marple inclinou a cabeça. Cecília parecia controlar bem as palavras, mas suas mãos denunciavam o contrário. Ela levava repetidamente a xícara aos lábios, mesmo estando vazia. Era um gesto automático de quem tenta manter as aparências. Do outro lado do gramado, Dolly Barnett, amiga de longa data de Miss Marple, não escondia o espanto. Não consigo acreditar que Violet organizou seu próprio funeral. É mórbido demais. Talvez não seja apenas morbidez, minha cara, respondeu Miss Marple calmamente. Pode ter sido prudência.
Enquanto trocavam essas palavras, o inspetor Reed chamava Clara para o primeiro depoimento. A jovem hesitou, olhou para Gerald e, só depois de um aceno firme dele, caminhou até o interior da casa. Miss Marple reparou na tensão entre os dois. Clara parecia frágil, mas Gerald mantinha uma firmeza que soava mais como controle do que apoio. Ao mesmo tempo, um novo detalhe surgia: a postura dos vizinhos. Arthur Barnett, marido de Dolly, caminhava de um lado a outro, olhando fixamente para o local onde Violet caíra. Era como se estivesse revendo mentalmente a cena, tentando encontrar uma explicação lógica. Já o médico local, Dr. Howard, conversava em voz baixa com o vigário, mas suas feições sérias revelavam que a situação o intrigava além da medicina. Miss Marple mantinha-se imóvel, mas seus olhos não perdiam nada. Observou Cecilia Fordham se aproximar discretamente do portão, como se quisesse deixar o local, mas foi logo contida por um policial. Sua reação de impaciência foi rápida demais para passar despercebida. Enquanto isso, rumores corriam entre os convidados. Uma senhora gorda, conhecida por espalhar fofocas, sussurrava: "Dizem que Violet perguntava sobre testamentos. Imagine, sempre foi tão organizada, por que agora teria dúvidas?" Miss Marple registrou essa informação. Perguntar sobre heranças, depois preparar o próprio funeral e morrer em público. Nada disso parecia acidental. Pouco depois, Clara retornou do interrogatório. Seus olhos estavam vermelhos e seu marido a conduziu de volta para uma cadeira. Gerald, no entanto, parecia mais irritado do que preocupado. Sussurrou algo em seu ouvido, mas ela balançou a cabeça em negação, o que chamou a atenção de Miss Marple. Relações conjugais, pensava a investigadora, eram sempre reveladoras. Por trás do apoio, muitas vezes, escondia-se medo. O próximo chamado foi um homem alto e magro, desconhecido da maioria dos moradores. Chamava-se Edward Pemberton. Tinha os dedos manchados de tinta e o olhar inquieto de alguém que gostaria de estar em qualquer outro lugar. Miss Marple reparou que Gerald o encarava de forma nervosa. Aquela ligação entre os dois não era de simples conhecidos. A cada novo depoimento, o inspetor Reed parecia mais frustrado. O caso para ele já estava claro. A morte de Violet tinha ligação direta com disputas familiares e irregularidades financeiras. Mas Miss Marple não se apressava em conclusões. Para ela, as contradições entre o que as pessoas mostravam e o que realmente escondiam eram sempre mais reveladoras que evidências óbvias. Enquanto o sol começava a descer no horizonte, Miss Marple refletia. Violet fora uma mulher prática, de reputação ilibada, mas que, nos últimos dias, agira de modo teatral. Organizar o próprio funeral, questionar sobre heranças, exibir nervosismo em público, tudo indicava que ela sabia que algo estava prestes a acontecer. E se sabia, por que não evitou? Por que escolher morrer diante de todos? Essas perguntas ecoavam na mente de Miss Marple, mas ela guardava as respostas para si. Sabia que, em breve, os detalhes começariam a se alinhar. Para a maioria dos presentes, Violet era apenas uma florista eficiente, alguém dedicada ao trabalho e à comunidade. Mas, como Miss Marple bem percebia, as aparências nunca eram toda a verdade. Por trás da imagem de mulher prática, havia segredos. E esses segredos tinham atraído perigo. O que se desenhava agora era um retrato complexo. Familiares com possíveis interesses financeiros, vizinhos que sabiam mais do que diziam,
cartas misteriosas circulando pela vila e uma vítima que parecia ter escolhido sua própria morte como um último gesto de revelação. Miss Marple, paciente como sempre, continuava a observar. Para os demais, ela era apenas uma velhinha distraída com agulhas de tricô. Para si mesma, já começava a montar o quebra-cabeça, sabendo que cada máscara cairia no tempo certo. O jardim, iluminado pelos últimos raios do dia, era agora um palco de contradições. Todos tentavam mostrar serenidade, mas a verdade estava ali, escondida nos olhares, nas mãos trêmulas, nos silêncios carregados. E Miss Marple, fiel à sua natureza, não deixaria que nada passasse despercebido. A tensão aumentava dentro da casa paroquial. O inspetor Reed organizava os depoimentos com determinação, mas a cada resposta, novas dúvidas surgiam. Miss Marple, discreta, acompanhava tudo de longe, aproveitando cada oportunidade para circular pelos ambientes sem chamar atenção. Sua postura tranquila lhe garantia acesso a conversas que outros não notavam. O foco da investigação logo se voltou para a família da vítima. Clara, a sobrinha, havia herdado boa parte do negócio da tia ao longo dos anos. Trabalhara na floricultura quando mais jovem, mas desistira da profissão ao se casar com Gerald, que assumira a contabilidade paroquial. O casamento, aparentemente estável, agora revelava fragilidades. Quando foi novamente questionada, Clara deixou escapar que sua tia recentemente mencionara alterações em seu testamento. Disse, em lágrimas, que Violet falara em colocar as coisas em ordem e que talvez não deixasse todos os bens para ela e Gerald. Essa afirmação caiu como uma bomba no grupo de ouvintes. Gerald reagiu de imediato, interrompendo a esposa com rispidez. Clara está abalada. Não se deve dar tanto peso às palavras ditas nesses momentos. Mas Miss Marple percebeu que os olhos de Clara imploravam para não continuar. Havia algo que o marido não queria que ela revelasse. O inspetor Reed insistiu, pedindo clareza sobre a herança. Foi então que Edward Pemberton, o advogado londrino, revelou-se. Disse ter sido convidado por Violet para testemunhar a assinatura de um novo testamento, documento que ainda não havia sido finalizado. Esse detalhe trouxe mais confusão. Por que Violet, tão organizada, deixaria mudanças em aberto? A revelação de Pemberton despertou olhares inquietos. Alguns se perguntavam se ele próprio não teria interesse em manipular as informações. Mas Miss Marple, atenta ao nervosismo do advogado, entendeu que ele falava a verdade, embora escondesse parte da história. Segundo Pemberton, Violet havia herdado recentemente uma quantia significativa de um parente distante da Austrália. O dinheiro ainda não fora divulgado publicamente porque a florista temia a reação da comunidade. Ela queria decidir, em silêncio, para quem destinaria a fortuna. Esse novo elemento mudava tudo. Violet, antes vista apenas como uma mulher de recursos modestos, tornara-se herdeira de uma soma capaz de alterar vidas. Miss Marple refletiu. Uma herança daquela magnitude despertaria ambições, ressentimentos e, inevitavelmente, crimes. Clara, pálida, tentou explicar que desconhecia a herança até aquele momento. Gerald, porém, foi incapaz de disfarçar a expressão de raiva ao ouvir o valor citado pelo advogado. Seu olhar fixo no chão denunciava pensamentos perigosos. Enquanto isso, a vizinha Cecilia Fordham se aproximou do inspetor e, em tom carregado de autoridade, declarou: "Não me surpreende que Violet tivesse segredos. Ela sempre recebia visitantes misteriosos e fazia telefonemas a altas horas.
Essa herança só confirma que escondia muito mais do que mostrava. Miss Marple escutava com paciência. Cecília falava como quem queria reforçar suspeitas sobre a vítima, mas, para a investigadora, estava claro que tentava também se proteger. Pessoas excessivamente zelosas com a imagem alheia costumam guardar seus próprios segredos. A discussão sobre a herança levou o inspetor Reed a interrogar novamente Gerald. O homem, pressionado, revelou que administrava parte das finanças da tia por meio do fundo da igreja. Essa ligação colocou-o diretamente sob suspeita, já que registros de movimentações irregulares haviam sido mencionados. O senhor foi visto discutindo com Violet antes de sua morte, disse Reed com firmeza. Há testemunhas? Gerald, visivelmente incomodado, negou qualquer desavença séria. Argumentou que as conversas eram apenas sobre contribuições paroquiais e pequenos ajustes nos livros contábeis. No entanto, o tom defensivo apenas aumentava as suspeitas. Miss Marple observava em silêncio, refletindo sobre a dinâmica familiar. Clara parecia genuinamente assustada, mais vítima das circunstâncias do que cúmplice. Gerald, por outro lado, mostrava-se cada vez mais desconfortável, como alguém que via sua posição social e financeira ameaçada. O ambiente, já carregado, tornou-se ainda mais tenso quando Pemberton mencionou que o Novo Testamento favoreceria aqueles que haviam conquistado a verdadeira confiança de Violet, e não necessariamente a família. A frase ecoou como uma sentença. Se Clara e Gerald não estavam garantidos como herdeiros, muitos presentes poderiam ter interesse na morte de Violet. A fortuna em jogo criava um campo de disputa mais amplo do que qualquer simples rancor pessoal. Dolly Barnett, sempre disposta a comentar, cochichou para Miss Marple. Imagine só, Jane, 50.000 libras. Isso é mais do que qualquer um daqui poderia sonhar. Miss Marple, sem desviar o olhar dos interrogatórios, respondeu: Quantias assim não trazem apenas sonhos, minha cara Dolly. Trazem também motivos. Enquanto o sol desaparecia e as primeiras lâmpadas eram acesas, a figura de Violet ganhava novas camadas. Não era apenas a florista prática e respeitada, era também uma mulher que carregava uma fortuna inesperada, que questionava sobre testamentos, que fazia planos em segredo. O contraste entre a imagem pública e a realidade privada tornava-se evidente. Todos a viam como trabalhadora dedicada, mas poucos sabiam do dinheiro, das alterações no testamento ou das tensões que provocara ao falar de herança. Miss Marple refletia em silêncio. A herança não era apenas um detalhe, era o fio que ligava a família, vizinhos e conhecidos num emaranhado de interesses. A pergunta deixava de ser apenas quem matou Violet, mas também quem teria mais a perder ou ganhar com sua morte. O jardim, agora silencioso sob a noite, parecia guardar as respostas. Para a maioria, tudo aquilo era uma tragédia inexplicável. Para Miss Marple, porém, cada revelação aproximava o quadro final. As horas avançavam, mas a tensão não diminuía. O inspetor Reed continuava os interrogatórios dentro da casa paroquial, enquanto os convidados restantes esperavam em grupos dispersos pelo jardim. O ambiente estava pesado, como se o próprio ar carregasse os segredos que começavam a emergir. Miss Marple, sentada perto da janela aberta, fingia estar ocupada com seu tricô, mas na realidade acompanhava cada palavra que saía da sala de entrevistas. Foi assim que ouviu de forma clara mencionar algo surpreendente. Violet recebera cartas anônimas.
A revelação caiu como faísca em pólvora. Clara dizia que a tia estava nervosa havia semanas, que se recusara a entregar as cartas à polícia e que insistia em resolver tudo de forma definitiva. Gerald tentou interromper, mas Clara manteve a afirmação. O silêncio que se seguiu mostrou que todos entenderam a gravidade daquilo. Chantagem. O inspetor Reed, animado com a nova pista, quis detalhes. Clara, chorando, explicou que as cartas exigiam dinheiro e faziam ameaças de expor segredos. Não soubera exatamente quais, mas Violet dizia que algumas coisas não poderiam vir à tona sem destruir reputações. Miss Marple fez uma pausa em seu tricô, olhando discretamente para Cecilia Fordham, que até então mantinha o ar de tranquilidade. A vizinha apertava sua bolsa contra o colo com força, o que denunciava nervosismo. Pouco depois, Edward Pemberton foi chamado novamente. O advogado, ainda hesitante, admitiu que parte da fortuna herdada por Violet já havia sido usada para resolver assuntos delicados. Não especificou valores, mas sugeriu que alguém a pressionava para manter silêncio. Sua postura demonstrava que sabia mais do que revelava, mas o receio de expor informações confidenciais o mantinha contido. Do lado de fora, entre os convidados ainda retidos, os comentários se multiplicavam. Alguns juravam ter visto pessoas desconhecidas rondando a floricultura de Violet à noite. Outros diziam que ela fazia telefonemas misteriosos, usando frases enigmáticas sobre acordos e compromissos. Cada detalhe ampliava o mistério. Miss Marple, aproveitando uma pausa dos interrogatórios, aproximou-se de Cecília. Em tom amável, comentou: Deve ser difícil morar ao lado de Violet. Imagino que tenha ouvido muita coisa nos últimos dias. Cecília, mantendo o porte rígido, respondeu: Apenas o que qualquer vizinha atenta notaria. Movimentos estranhos, visitas inesperadas, nada mais. Mas Miss Marple percebeu o vacilo em seu olhar. A vizinha sabia mais do que admitia. Enquanto isso, novas informações surgiam. O doutor Howard revelou que Violet havia procurado sua clínica dias antes da morte, perguntando sobre tempo de vida e sintomas de doenças cardíacas. A princípio, parecera preocupação genuína com a saúde, mas agora, diante da chantagem e do funeral planejado, tudo assumia novo sentido. O inspetor Reed acreditava que Violet fora dominada pelo medo e que a chantagem a levara a um colapso emocional. Mas Miss Marple não se deixava convencer. Para ela, a florista não era do tipo que sucumbia facilmente. Se organizara o próprio funeral, era porque tinha plena consciência de que algo aconteceria. A conversa mais reveladora da noite, porém, veio de Dolly Barnett. Enquanto ajudava Clara a se recompor no salão, ouviu dela uma frase inquietante. Minha tia dizia que havia gente na vila usando segredos como moeda de troca. Dolly correu para contar a Miss Marple, que apenas murmurou: Segredos são mais valiosos que dinheiro, minha cara. O comentário, simples, refletia a verdade que se desenhava. Alguém estava manipulando informações para controlar pessoas. A cada minuto, o quebra-cabeça ganhava mais peças. Violet havia recebido cartas anônimas. O advogado confirmara movimentações financeiras suspeitas. Gerald estava aflito com os registros do fundo da igreja. Cecília observava de perto, mas fingia desinteresse. E no centro, Violet, que parecia ter aceitado sua morte como parte inevitável do jogo. O enigma da identidade dos chantagistas se tornava central. O inspetor Reed focava em Gerald, apontando-o como beneficiário direto da herança caso o testamento não fosse alterado.
Mas Miss Marple mantinha outras hipóteses em mente. A serenidade de Cecília era falsa demais. O silêncio de Pemberton escondia conexões maiores, e Clara, embora abalada, poderia estar omitindo algo que ouvira da tia. Com o cair da noite, o clima na vila tornava-se mais sufocante. Cada um tentava proteger sua própria imagem, mas as máscaras começavam a ceder. A morte de Violet não era apenas um crime, era o reflexo de um emaranhado de segredos, chantagens e falsas identidades cuidadosamente construídas. Miss Marple, paciente como sempre, reunia cada observação. Sabia que a verdade estava próxima de emergir. A questão era: quem teria coragem de sustentar a máscara até o fim? A noite já caíra sobre St. Mary Mead, e a casa paroquial parecia um tribunal improvisado. O inspetor Reed, ansioso para encerrar o caso, voltou-se contra Gerald Hardwicke. Para ele, o marido de Clara tinha tudo: oportunidade, motivo e ligação direta com as finanças da vítima. Gerald Hardwicke, declarou Reed diante de todos, está preso como principal suspeito pela morte de Violet Hardwicke. O anúncio caiu como um trovão. Clara gritou em desespero, agarrando-se ao marido. Gerald, por sua vez, empalideceu, mas ainda encontrou forças para protestar. Isso é absurdo! Eu jamais faria mal à tia de Clara. Reed não se comoveu. Abriu o caderno de anotações e prosseguiu. Foi visto discutindo com Violet. Administrava fundos sob suspeita e tinha acesso às dependências do evento. Além disso, herdaria boa parte de seus bens. Alguns dos presentes murmuraram em concordância, satisfeitos por ter um culpado definido. Mas Miss Marple, da poltrona onde permanecia quase invisível, franziu levemente o senho. Ela sabia que casos bem arrumados demais raramente eram verdadeiros. Perdoe-me, inspetor, disse com sua calma habitual. Mas o senhor não considera o detalhe do chá? Reed, incomodado, respondeu de forma impaciente. O veneno estava na bebida. Gerald poderia ter adulterado a xícara. Com licença, interrompeu o Dr. Howard. Os sintomas que observei foram rápidos demais para um envenenamento gradual em líquido. Parecia algo ingerido em dose concentrada. O comentário fez Reed vacilar. Miss Marple então completou. Violet era cuidadosa, preparava o próprio chá, trazia sua xícara especial. Se foi envenenada, não foi sem perceber. Talvez tenha ingerido algo mais forte, algo que pudesse mascarar o gosto. A atenção se voltou para os doces servidos durante a festa. Uma bandeja de biscoitos de lavanda, oferecidos por Cecilia Fordham, logo ganhou destaque. Miss Marple recordava ter visto Violet escolher um deles com cuidado, como se soubesse o que fazia. Cecília, até então serena, demonstrou incômodo. Ora, qualquer um poderia ter mexido na bandeja. Eu apenas trouxe os biscoitos, como sempre faço. O inspetor Reed a olhou com desconfiança, mas não retirou a acusação contra Gerald. Para ele, a ligação com os fundos paroquiais ainda pesava mais. Miss Marple, porém, não recuava. Sua experiência lhe ensinara que a pressa em punir quase sempre servia para encobrir manipulações. Ela observava como Cecília mantinha o tom frio, mas suas mãos tremiam sempre que alguém mencionava os biscoitos. Nesse momento, Pemberton, o advogado, decidiu falar. Disse que viera a pedido de Violet para testemunhar mudanças no testamento, mas que fora obrigado a manter sigilo até que ela assinasse o documento. Acrescentou que a herança já estava em processo de transferência e que Violet temia ser pressionada por pessoas próximas. Essa revelação abalou o ambiente. Se Violet confiara em Pemberton, então a versão de Gerald como único interessado
parecia menos sólida. O inspetor Reed, já contrariado com tantas contradições, voltou a interrogar Clara. Ela, em lágrimas, confessou que ouvira a tia dizer: "Alguns segredos custam caro demais para serem guardados." A frase ecoou no salão como sentença. Era claro que Violet sabia mais do que revelava. Miss Marple aproveitou a pausa para unir os pontos. Vejam bem, Violet organizou seu próprio funeral, fez perguntas sobre testamentos, recebeu cartas de chantagem, trouxe um advogado de Londres e, ainda assim, não evitou a morte. Isso não é coincidência. Todos ficaram em silêncio. Até Reed parou de escrever. "O que sugere, Sra. Marple?" perguntou, contrariado. "Sugiro que estamos diante de alguém que manipula não apenas informações, mas também pessoas." Violet sabia que seria morta e escolheu deixar sinais. O envenenamento não foi obra de um acaso ou de um marido desesperado. Foi parte de um plano para incriminar os mais óbvios. O ambiente ficou pesado. Gerald ergueu a cabeça, esperançoso. Clara chorava ainda mais. Cecília desviava o olhar, rígida, mas visivelmente abalada. Reed, contudo, resistia. "Tudo isso é suposição. Preciso de provas." Miss Marple sorriu discretamente. "Às vezes, inspetor, a verdade não está em provas materiais, mas no comportamento humano." Violet deixou pistas em público porque queria garantir que a justiça prevalecesse, mesmo que alguém tentasse manipular os fatos. Nesse instante, Dolly Barnett entrou no salão apressada. Trazia nas mãos um lenço que pertencia à vítima e dentro dele um pequeno papel encontrado entre os pertences de Violet. O bilhete, em letra firme, dizia: "Se eu morrer, olhem para quem transforma segredos em armas. Não se deixem enganar pelas aparências." A revelação caiu como martelo. Clara desabou em choro. Gerald respirou fundo, aliviado. Cecília, porém, manteve-se imóvel, como se nada tivesse acontecido. Miss Marple, com voz calma, concluiu: "A justiça pode ser cega, inspetor, mas a manipulação não resiste ao tempo. O culpado não é quem parece mais evidente, mas quem usa o medo e o silêncio como instrumentos. E esse tipo de arma sempre acaba voltando contra quem a empunha." O salão mergulhou em silêncio. Reed, ainda sem admitir derrota, fechou o caderno. A investigação, longe de terminar, acabara de mudar de rumo. Os depoimentos já haviam revelado segredos sobre a herança e as cartas de chantagem, mas faltava compreender a verdadeira razão por trás do comportamento de Violet. Miss Marple, mais do que qualquer outro, percebia que a vítima não agira por desespero nem loucura. O gesto de organizar o próprio funeral e morrer diante de todos tinha outro significado, uma forma de proteção. Clara, a sobrinha, voltou a ser interrogada. Tremendo, confessou que, dias antes da festa, sua tia lhe entregara alguns papéis e dissera que, se algo acontecesse, ela deveria procurar Pemberton. Clara admitiu que não tivera coragem de abrir a pasta. Miss Marple pediu que trouxessem os documentos e o advogado confirmou. Eram rascunhos de um Novo Testamento e recibos de depósitos regulares feitos em nome de Clara. Esse detalhe mudou o rumo da investigação. Ao contrário do que todos pensavam, Violet não havia abandonado a família. Ela mantinha, de forma discreta, apoio financeiro para a sobrinha, que enfrentava dificuldades ao lado de Gerald. A cada mês, Violet enviava dinheiro, justificando como ajuda para a estabilidade do lar. "Ela nunca me disse nada", soluçou Clara. "Sempre pensei que queria distância de mim depois que me casei."
Miss Marple colocou a mão sobre o ombro da jovem, em gesto de conforto. Talvez sua tia quisesse poupá-la da vergonha. Muitas vezes, o sacrifício silencioso é a maior prova de afeto. A revelação tocou profundamente os presentes. Violet, que até então parecia uma mulher prática e fria, mostrava-se agora como alguém capaz de gestos de generosidade escondidos sob a aparência de rigidez. Outro detalhe emergiu. A herança recém-descoberta não seria destinada apenas a obras comunitárias ou a conhecidos. Violet havia escrito que pretendia criar um fundo específico para garantir a segurança de Clara e, principalmente, de seus futuros filhos. O cuidado em assegurar o futuro da família indicava que suas decisões eram guiadas não por ambição, mas por responsabilidade. O inspetor Reed ainda tentava sustentar sua teoria contra Gerald, mas a narrativa começava a escapar de suas mãos. Miss Marple explicou. Violet não planejou sua morte como fuga. Ela aceitou o risco porque sabia que, se rendesse à chantagem, colocaria em perigo não apenas sua reputação, mas também a vida daqueles que dependiam dela. Gerald, que até então tentara se defender com argumentos frios, abaixou a cabeça. Reconheceu em voz baixa que a tia descobrira irregularidades em suas contas. Segundo ele, estava desesperado para esconder erros cometidos por descuido, mas Violet não o denunciara. Apenas advertira que faria questão de esclarecer tudo no testamento, deixando claro que ele não poderia mais administrar fundos comunitários. Miss Marple fez questão de sublinhar. Se quisesse puni-lo, teria exposto de imediato, mas preferiu proteger Clara, mantendo silêncio até poder arrumar as coisas. Esse é o tipo de sacrifício que poucos percebem, mas que define a essência de Violet. Entre os convidados, a imagem da florista começava a mudar. De suspeita de excentricidade, ela passava a ser lembrada como mulher que carregara sozinha o peso de decisões dolorosas para não manchar o nome da família. Clara, com lágrimas nos olhos, completou. Ela me dizia: "A vida exige coragem, minha querida. Às vezes a coragem está em guardar silêncio. Outras vezes, em se deixar ouvir." Agora entendo o que queria dizer. Para Miss Marple, as palavras de Violet ganhavam um novo sentido. Ao escolher comer o biscoito envenenado em público, Violet não buscava apenas encenação. Ela se certificava de que sua morte não seria confundida com fraqueza ou doença. Quis que fosse impossível ignorar que havia algo errado. O gesto, interpretado como morbidez por muitos, revelava-se um ato de proteção. Garantia que Clara não fosse responsabilizada injustamente e que os verdadeiros culpados fossem expostos. Nesse ponto, a frieza de Cecilia Fordham começou a chamar ainda mais atenção. Ao contrário de Clara, que agora chorava, ou de Gerald, que admitia erros, Cecilia permanecia impassível. Miss Marple percebeu que isso não era apenas autocontrole, mas o sinal de quem temia que as revelações de Violet atingissem seu próprio esquema. Mas antes de enfrentá-la diretamente, Miss Marple fez questão de consolidar a memória da vítima diante de todos. Lembrem-se, Violet não foi apenas uma comerciante eficiente. Foi uma mulher que planejou até o último detalhe da própria despedida, não por vaidade, mas para garantir que sua morte trouxesse clareza. Renunciou à chance de salvar a si mesma para proteger os que amava. As palavras ecoaram pelo salão. Até o inspetor Reed, resistente, abaixou o tom da voz. A dureza do caso se transformava em uma narrativa de coragem. Clara, emocionada,
afirmou que dedicaria a herança recebida à criação de um fundo transparente, como Violet desejara. Gerald, cabisbaixo, prometeu afastar-se da contabilidade paroquial. Mesmo sem admitir totalmente a culpa, sabia que a decisão da tia era uma forma de salvar sua reputação e, ao mesmo tempo, impor-lhe um limite. Miss Marple, tranquila, retomou o tricô. Para ela, a verdade não estava apenas em descobrir o culpado, mas também em compreender a motivação da vítima. Violet aceitara a própria morte como último ato de proteção, gesto que poucos entenderiam, mas que carregava o peso do amor materno. Enquanto a noite avançava, o contraste tornava-se claro. De um lado, manipulação, chantagem e interesses egoístas. De outro, o sacrifício silencioso de uma mulher que escolhera expor a si mesma para salvar os outros. E, no centro dessa revelação, Miss Marple sabia. O caso ainda não estava encerrado, mas a essência de Violet já havia sido resgatada. O salão da propriedade de Violet estava mergulhado em silêncio, interrompido apenas pelo som distante do vento contra as janelas. Todos aguardavam a palavra final de Miss Marple, que permanecia sentada com o tricô nas mãos. A velha senhora olhou para cada rosto à sua frente e, com serenidade, começou a falar. Violet sabia que o perigo vinha de perto. O envenenamento não foi obra do acaso, tampouco de um inimigo invisível. Foi cuidadosamente planejado. Os olhares se voltaram para Gerald, ainda abatido pelas revelações de sua imprudência. Ele tentou erguer a cabeça, mas Miss Marple balançou suavemente os dedos, indicando que não era dele que se tratava. Gerald cometeu erros sérios, sim, mas não tinha motivo para matar Violet. Pelo contrário, ela o protegia, mesmo quando poderia ter denunciado. O verdadeiro responsável é alguém que não podia permitir que os segredos de Violet viessem à tona. O inspetor Reed, ansioso por encerrar o caso, perguntou: "E quem seria essa pessoa, senhora?" Miss Marple ajustou os óculos e respondeu com firmeza: "Cecilia Fordham." Um murmúrio percorreu o grupo. Cecília, até então altiva, empalideceu ligeiramente. Tentou manter o controle. Que absurdo! Eu era amiga leal de Violet. Estive ao lado dela em tudo. Miss Marple não se deixou abalar. Justamente por estar sempre ao lado dela, sabia demais. Violet descobrira que Cecília usava os fundos comunitários para benefício próprio. As cartas de chantagem não eram apenas tentativas de manipulação. Eram medidas desesperadas de Cecília para evitar que Violet tornasse pública a fraude. O advogado Pemberton abriu uma pasta e exibiu documentos encontrados entre os papéis de Violet. As assinaturas falsificadas e os registros bancários confirmavam as palavras de Miss Marple. Violet organizou o próprio funeral porque sabia que seria atacada, continuou Miss Marple. Ao transformar sua despedida em um evento público, garantiu que ninguém pudesse encobrir a verdade. Se morresse em circunstâncias comuns, poderiam alegar acidente ou doença, mas diante de todos, só restaria a investigação. Cecília ergueu-se bruscamente, a voz carregada de desespero. "Vocês acreditam mesmo nessa velha? Ela inventa histórias?" Clara, chorando, respondeu com firmeza. "A senhora sempre falava mal da minha tia pelas costas, mas fingia amizade quando estava perto dela. Agora tudo faz sentido." O inspetor Reed aproximou-se e colocou a mão sobre o ombro de Cecília. Já não havia dúvidas. Os indícios eram claros. Apenas alguém tão próximo teria acesso para manipular o chá e os biscoitos preparados para Violet. Diante do confronto, Cecília desmoronou. Sentou-se de volta na cadeira,
o olhar perdido. Murmurou palavras desconexas sobre medo de perder prestígio e sobre como Violet jamais deveria ter interferido. Sua confissão, ainda que velada, foi suficiente para selar o destino do caso. Miss Marple, com sua calma habitual, concluiu: Violet sacrificou a própria vida para garantir que a verdade viesse à tona. Não buscava glória nem vingança. Queria apenas proteger Clara e preservar a dignidade da família, mesmo que isso custasse sua existência. O advogado confirmou que o testamento revisado destinava a maior parte dos bens para Clara, mas com cláusulas que exigiam transparência e uso comunitário. Gerald, envergonhado, aceitou se afastar de qualquer cargo financeiro. O gesto simbolizava que a lição deixada por Violet não seria esquecida. Clara, com os olhos marejados, aproximou-se de Miss Marple. Se não fosse pela senhora, tia Violet seria lembrada apenas como excêntrica. Agora todos sabem o quanto ela foi corajosa. Miss Marple sorriu de leve. Não se trata de glória, trata-se de verdade. E a verdade, minha querida, é sempre mais simples do que parece. Com Cecília levada sob custódia, o ambiente foi tomado por uma mistura de alívio e tristeza. A morte de Violet não poderia ser desfeita, mas sua memória agora era honrada como a de uma mulher que, em silêncio, fizera escolhas duras por amor. O inspetor Reed, ainda impactado, agradeceu a Miss Marple. Admito que não enxerguei além das aparências. A senhora revelou o que todos ignoravam. Ela, retomando o tricô, respondeu com humildade. Apenas prestei atenção aos detalhes, inspetor. As pequenas coisas sempre contam a maior parte da história. Na manhã seguinte, a vila voltou ao seu ritmo, mas algo havia mudado. O nome de Violet passou a ser pronunciado com respeito. As flores de sua loja, antes vistas como simples ornamentos, transformaram-se em símbolo de sua resistência silenciosa. Miss Marple, ao deixar a propriedade, olhou para o jardim onde tudo começara. As flores ainda estavam dispostas nas mesas, algumas já murchando, mas o arranjo principal, o mesmo que Violet fizera para o próprio funeral, permanecia firme, como se resistisse ao tempo. Até mesmo as flores contam histórias, murmurou para si mesma. E Violet contou a sua da maneira mais bela e dolorosa. Clara se aproximou e caminhou ao lado da senhora até o portão. Tentarei honrar tudo o que ela fez. Faça isso vivendo com retidão, aconselhou Miss Marple. Esse será o verdadeiro legado de sua tia. Com um último aceno, Miss Marple seguiu seu caminho. A investigação estava concluída, mas em sua mente, como sempre, o caso não era apenas sobre crime. Era sobre humanidade, escolhas e o peso do amor. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.